Essa aqui é a famigerada Boiturutu no calibre 5,5, que finalmente vai ter um review aqui no canal. Acompanhem! Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E finalmente, depois de muitos anos, teremos aqui hoje o review da Boiturutu calibre 5,5. Uma PCP projetada e fabricada no Brasil pela Boito, fabricada no Rio Grande do Sul, e uma PCP bastante controversa. Essa PCP foi lançada, se não me engano, no final de 2017, por aí, começo de 2018, ou seja, vai fazer aí para os 5 anos de lançamento. E é uma PCP que é do tipo ame-a ou deixe-a. E existem os atiradores que não são donos, os atiradores que são donos e os atiradores que eu costumo dizer que são felizes ex-donos, porque é interessante. Quem é o urutuzeiro, ou seja, quem é dono e usuário de urutu, defende essa carabina com unhas e dentes. Dificilmente alguém que já teve uma urutu, mesmo se desfazendo dela, aponta algum traço negativo, algum problema nessa arma. Por isso que eu chamo que são felizes ex-donos de urutu. E existe uma enormidade de atiradores que nunca nem viu uma de perto. Isso porque você não encontra essa arma à venda nas principais lojas de tiro de pressão, principalmente online no Brasil afora. Não está à venda. É uma arma que é dita excepcional, muito boa. Inclusive já ouviu o termo quase olímpica para falar de precisão, mas que você não acha nas principais lojas. É bem difícil comprar uma arma dessa aqui, para falar a verdade. Não é barata. Ela custa aí entre 6 e 7 mil reais nova. E é muito difícil você comprar uma. É um tanto, vamos dizer assim, peculiar o modo em que essas armas são vendidas. Mas elas são vendidas com nota fiscal, garantia da Urutu de 1 ano. E são carabinas de PCP, assim, bem interessantes, que tem muita fama, mas pouca informação de qualidade sobre elas no YouTube. Existem alguns reviews que você nota que são bastante tendenciosos. Muitos atiradores que pegam essa arma e podem fazer aí reviews bastante honestos sobre ela, acabam caindo aí para a fanboyzice, se tornam fanboys e por isso só apontam o que é positivo nesse tipo de arma, né? Então a ideia desse review é justamente fazer uma avaliação, uma análise honesta e técnica da Boiturutu. E não tenho receio de dizer que vai ser o primeiro e talvez por um bom tempo o único review honesto dessa arma no YouTube, com zero de fanboyzice, com zero de viés, com zero de puxando a sardinha para qualquer lugar. Pois bem, vamos lá. Nesse novo formato de reviews do canal, a gente vai começar primeiro com os dados técnicos dessa arma. Essa aqui é uma carabina de PCP, calibre 5,5. Também houve a versão dela 4,5, mas pelo que eu saiba deixou de ser produzida. Ela, em termos de acabamento, existem duas versões, uma com esse tipo de coronha e uma coronha de nogueira um pouco mais luxuosa, mas que acaba sendo a mesma arma, só muda o acabamento e a madeira da coronha. É uma carabina de PCP com cilindro do tipo de garrafa de alumínio de 500 cc, ela trabalha com 200 bar, tem válvula reguladora de fábrica, ela é multishot, magazine para 14 disparos, junto com ela vem um magazine multishot. De fábrica ela não tem opção monoshot, você precisaria usar um adaptador comprado à parte, geralmente feitos em impressora 3D. É uma carabina que tem uma coronha de madeira de muito boa qualidade,
ela tem elevador de bochecha na coronha, gatilho do tipo match, ela funciona com alavanca lateral, a chamada side lever, trilho para luneta, tanto Picatinny quanto 11 milímetros, cano flutuante e sobrecano com supressor. Ela pesa 3,5 kg aproximadamente, 3,4 kg e pouquinho, 3,4 kg, 3,5 kg, e o comprimento total dela é de 113 centímetros, ou seja, é uma carabina que não tem nem tamanho, nem peso muito acima ou muito abaixo da média que encontramos das carabinas da categoria dela. Vamos agora então para uma análise visual. É uma carabina que tem um visual que já está um pouco ultrapassado, o desenho dela já está meio cansado, você vê que é um desenho já meio datado. Em termos de material, ela é muito bem feita, eu gostei muito do material e o acabamento da coronha. Ela tem uma soleira de borracha um pouco rígida, né, ventilada, reta, mas que dá um encaixe legal na curva do ombro com a axila. Poderia ser um pouquinho curvado aqui, mas ela é reta. Ela tem esse elevador de bochecha, que é muito prático para uso com luneta, porém o ajuste desse elevador aqui é bem pouco prático, é bem chatinho de você acertar a altura desse elevador. Guarda-mato de polímero, gatilho do tipo match, e o gatilho dela merece elogio, um dos melhores gatilhos de PCP que eu já tive a oportunidade de utilizar. O bloco dela, do castelo, vocês podem ver que ele é bem quadradão, né? Então é um desenho assim, se fosse arquitetura a gente chamaria de arquitetura brutalista, né? Que é aquela arquitetura com cantos retos, né? Sem muitas curvas, sem muito, como é que se diz, sem muita criatividade. A alavanca lateral é de metal, essa alavanca ela é bem curtinha, o acionamento dela é bastante macio, um acionamento legal. Trava de segurança manual aqui do lado esquerdo, logo atrás da alavanca. O magazine dela é de polímero, é um polímero um pouco macio para o meu gosto. Eu acho que com o uso ele pode começar a apresentar um pouco de deformação e ficar um pouquinho torto aqui na hora que você insere. Poderia ser um polímero de melhor qualidade, então é um ponto a se levar em consideração. A telha é reta, o que propicia um tiro apoiado bem legal, porém, para o tiro em pé sem apoio, pode ser um pouco incômodo na mão. Ela tem um manômetro aqui embaixo, mostrando a quantidade de ar, a pressão de ar e a quantidade de ar do reservatório. Não existe um segundo manômetro indicando a pressão da reguladora. Ela tem um sobrecano, que segundo o fabricante é um cano com supressor integrado. Nós vamos ver isso no teste do decibelímetro. É um cano liso, reto, sem firula. Me incomodou muito esse parafuso que segura o sobrecano no cano. Ficou muito feio esse parafuso aqui, gente. Ele parece que foi uma coisa assim, tipo assim, faltou... Tem uma mosca aqui, que é um parafuso sem cabeça, e colocaram esse outro parafusão de cabeça redonda Phillips aqui, que ficou, sinceramente, muito feio. Fica parecendo que não veio de fábrica, que o atirador que colocou aqui, meio como gambiarra. Não gostei desse parafuso aqui, realmente destoa, mas no geral é uma arma bem acabada, bem fabricada. Pelo que eu vejo nela, é uma arma funcional. Não é uma arma, nossa, que beleza de design, mas é uma arma funcional, feita para ser funcional. Isso é legal. Essa que eu comprei tem um número de série que fica entre 1.600 e 1.700, ou seja, indica que pouca dessas carabinas foram fabricadas, e as informações que eu tenho é que elas são fabricadas assim de uma forma um pouco artesanal. Então a linha de produção dela acaba não produzindo muita dessas carabinas aqui mensalmente, né?
considerando que ela tem 5 anos de lançada, se realmente foi esse o número de carabinas que foram produzidas, é bem pouco, né? Mas vamos lá, é uma carabina que na análise visual dela ela passa, apesar do desenho bem pouco criativo e bem datado, passa uma impressão de qualidade. Vamos agora começar os testes práticos com ela. Primeiro a gente vai no teste de cronografagem, aí também vamos fazer o teste com o decibelímetro e vamos fazer o restante dos testes nesse novo formato de review. Acompanhem. Vamos lá, consultando aqui meu banco de dados de tiro, depois de fazer um teste de chumbos com ela, verifiquei que ela gostou muito de 2 chumbos. O que ela mais gostou foi o JSB Jumbo Heavy, ou seja, bem patricinha, gosta de chumbo caro. Em segundo lugar, com um pouco menos de qualidade de agrupamento, um pouquinho menos de precisão, mas para o dia a dia plenamente utilizável, o rifle Premium Round 5,5mm, ambos 5,5, lógico, né? Vamos lá! Com os chumbos JSB Jumbo Heavy de 18,13 grains, chumbos pesados, mas de excelente qualidade, ela ofereceu uma velocidade média muito boa, 253 metros por segundo, bem dentro da zona de precisão. O spread baixo, não baixíssimo, mas condizente com uma arma regulada de 3 metros por segundo. E a potência, fazendo as contas, juntando esses dados todos aqui, chegou com esses chumbos na casa dos 37,5 joules. Ou seja, uma cronografagem bem comportada e condizente com a proposta da arma. Ela não ficou nem excelente, nossa, meu Deus, essa aqui se diferencia, mas também não ficou decepcionante. Ficou na média no que era esperado. Com os chumbos Rifle Premium Round de 18,67 grains, um pouquinho mais pesados, a velocidade média caiu para 249 metros por segundo, o spread permaneceu em 3 metros por segundo e ela oferece praticamente a mesma potência, 37,5 joules. Mas, como disse para vocês, com os Rifle Premium Round a precisão é um pouquinho menor. Isso tem a ver aí com vários fatores, chumbo, liga do chumbo, coeficiente balístico, aquela coisa toda, né? Mesmo assim, o spread continuou bem comportado, a velocidade muito boa, então bem condizente. Uma cronografagem que me deixou satisfeito porque está adequado para a proposta da arma. Antes de irmos para o teste do decibelímetro, vale falar para vocês da autonomia. Segundo o fabricante, a autonomia dessa arma é de 80 disparos. Verifiquei que essa arma que está comigo, ela tem a válvula reguladora setada aí em torno de uns 135 bar. Isso fazendo por string, né? Então, dos 200 bar até esse 135 bar, consegui aí uma média por volta aí de entre 50 e 60 disparos bons, que é menor ainda do que o fabricante declarou, mas que ainda é uma autonomia muito boa, né? Considerando que é uma carabina 5,5 com uma velocidade de disparo bem legal, que é condizente com a proposta do reservatório de meio litro. Então, em termos de autonomia também, ela está dentro do esperado, um pouquinho acima do esperado, para ser sincero. Vamos ver agora como é que ela se sai no teste do decibelímetro. Vamos lá, testes práticos. Comecemos com os testes de precisão. Para isso, eu atirei com a Urutu apoiada nos apoios mecânicos. Luneta T-Eagle 624-50 FFP. Uma luneta que casou muito bem com ela. Chumbos. JSB Jumbo Heavy, que são os chumbos que ela gostou. Vamos lá. Primeiro, 25 metros. Aqui eu tenho um agrupamento com o Jumbo Heavy, um agrupamento com o rifle e outro agrupamento com o Jumbo. Então, vou colocar mais perto aqui para vocês. Ó. Esse aqui foi o agrupamento com o Jumbo Heavy, 5 disparos. Aqui o agrupamento com rifle Premium Round, vocês podem ver que
A precisão aqui com o rifle Premium Round é um pouquinho menor que a precisão com o Jumbo Heavy. E aqui eu repeti com o Jumbo Heavy e o resultado foi praticamente a mesma coisa. Ou seja, a 25 metros a precisão dela é muito boa. Daí levei os alvos para 50 metros, ajustei a paralaxe da luneta e vamos lá. Aí eu já tirei só com o Jumbo Heavy nessa distância. Aqui, 5 disparos com JSB Jumbo Heavy. 4 aqui e um deu uma saidinha para o lado aqui. Mais a 50 metros, uma precisão muito legal. Daí eu fiz um segundo alvo com 10 disparos. E aqui é o resultado. São 10 disparos com JSB Jumbo Heavy com a Urutu a 50 metros. Agora vejam que interessante. Se eu sobrepor esses alvos, tá vendo o alvo de baixo aqui, ó? Peraí, deixa eu alinhar aqui, ó. Aí, ó. Os acertos do alvo, do primeiro alvo, que foram 5 disparos, eles estão bem dentro da zona de acerto do alvo que eu fiz 10 disparos. Ou seja, isso aqui é a zona de acerto que eu consigo com a Urutu nessa distância. Ela me dá essa variação. Aqui é um alvo da ISFF. E, pô, olha aqui, gente. Isso aqui daria tudo 9, 10 e X. Uma precisão muito boa. Mas não é aquela precisão cirúrgica que muitos donos de Urutu teimam de dizer que ela tem. A precisão dela é muito boa. Uma precisão que está beirando o excelente, acima da média, mas não é aquela precisão cirúrgica. Está longe de ser aquela arma que, como uma vez usaram esse termo, que eu achei assim um termo bem peculiar, não é uma precisão quase olímpica. Para a proposta dessa arma, que é uma proposta, o desenho dela, o projeto dela, claramente é inspirado nas armas europeias de caça. Considerando isso, ela tem uma precisão, tá ali entre o muito bom e o excelente. Mas, como eu disse para vocês, não é aquela precisão miraculosa, aquela precisão cirúrgica que muitos donos de Urutu teimam em dizer, tá ok? Vamos agora para o teste do Dinossauro Rosa, a 75 e a 100 metros, atirando apoiado. Acompanhem. Se eu for mais para a direita lá, tá cheio d'água. Vamos lá, Boito Urutu, luneta T-Eagle, uma 624/50 FFP e o nosso amigo Dinossauro Rosa, 75 metros. Vamos lá? Acerto bem no kill zone lá do nosso dinossauro. Outro igualmente. Esse tem que colocar um pouquinho mais de chumbo. Enquanto isso eu vou falando com vocês, a Boito Urutu é uma carabina confortável de atirar. Ela é uma carabina que tem um peso bom para o tiro apoiado. Como eu disse para vocês, essa telha reta aqui propicia uma estabilidade boa para a arma, para ela tirar apoiada. Esse elevador de bochecha aqui é muito bom, mas o que realmente a torna muito boa para um tiro de mais precisão a longa distância é o gatilho. O gatilho dela é excepcional, um gatilho realmente muito bom, muito agradável, um gatilho com uma negociação muito tranquila, então permite um tiro aí de mais precisão. Ela é bem silenciosa, o cano com supressor dela funciona muito bem. E esse magazine, olha, ele é de um plástico, mas assim, tem uma textura meio intermediária e ele entra meio apertado aqui. Então, além de ser meio chatinho de encaixar, é um plástico, como eu disse para vocês, eu acho que no longo prazo tende a ceder e não encaixar tão bem. E eu vou falar para vocês também desse side lever aqui. Vamos dar mais um disparinho.
Killzone de novo. Olha o lance do side lever. É curtinho e ele fica colado aqui com o magazine, ó, onde que ele tá aqui. Aí, ele é tipo, você tem que pegar pela lateral dele, ele não tem uma reentrância que você possa colocar o indicador e puxar. Você tem que pegar com o polegar o indicador como se fosse uma pinça para puxar. Então é um desenho, e aqui não tem espaço para você colocar o dedo, ele fica encostado aqui no magazine, então é um desenho de alavanca que não ficou muito legal. Mas nada que impeça o uso da arma, mas torna ela menos confortável. Vamos colocar o nosso dinossauro aos 100 metros agora, acompanhem. Vamos lá, dinossauro rosa 100 metros e vamos ver o que a Urutu faz com ele nessa distância. Acerto, batida forte lá. Dos 75 aos 100 metros caiu 1,5 dots aqui, o ponto de impacto. Mas, assim, bem claro, e a batida tá forte lá ainda, né? Vamos lá de novo. Tinha chumbo. Batida. Balançada boa lá no dinossauro. Essa batida parece que passou lambendo nele ali e foi pro disco atrás. Bateu de novo. Bateu de novo. Ótimo aproveitamento a 100 metros, sendo que dá para notar que o cone de precisão abre um pouquinho mais em relação aos 70 metros. Mas tá excelente. Vamos agora à pontuação da Boito Urutu, que é uma parte nova aí nos reviews que eu tô lançando esse ano, 2023, justamente com a Boito Urutu. E é essa classificação aqui do lado que eu, em vários quesitos, são 10 quesitos, eu classifico a arma entre 0 e 5 estrelas, tá ok? 0, lógico, para quando aquele quesito, a arma não tem qualidade nenhuma para aquele quesito, e 5 estrelas quando ela é top, tá ok? Vamos lá! Primeiro quesito, design. Como eu disse para vocês, o design dela eu achei um pouco datado. É um design assim, que não é um design muito bonito, muito sofisticado. É um design mais bruto, mais funcional. Mas mesmo assim combina com a proposta da arma e por isso eu, nesse quesito, para Urutu eu dei 3 estrelas. Em termos de qualidade do material empregado na fabricação, 4 estrelas, é um material de muito boa qualidade, não é um material top de linha, mas é um material de muito boa qualidade e ela merece 4 estrelas. Em termos de acabamento, o acabamento é muito bom, mas peca em alguns pontos, principalmente naquele parafuso que segura o sobrecano, que aquilo ali ficou ridículo na minha opinião, fica parecendo gambiarra. E por conta disso, dei 3 pontos aí para a parte de acabamento. Em termos de ergonomia, que é o conforto no uso, para o tiro apoiado, ela é muito mais confortável que para o tiro em pé sem apoio. Principalmente por conta do formato da telha. Por isso, dei para ela uma nota de 3 estrelas. Gatilho, 5 estrelas, não tenho o que falar, um dos melhores gatilhos de arma de pressão que eu já tive a oportunidade de usar. Ponto pacífico. Trilho da luneta. Trilho tanto Picatinny quanto 11mm, atende a todos os gostos. Um trilho bem posicionado, bem dimensionado, então também 5 estrelas. Equilíbrio da arma. Ela é uma arma até que bem equilibrada. Ela pende um pouquinho mais para frente, mas é um equilíbrio, vamos dizer assim, gerenciável, por isso dei para ela 3 estrelas.
Em termos de precisão, a precisão dela, como eu disse para vocês, é uma precisão que está entre muito boa e excelente, está ali no meio termo disso aqui. Não é aquela precisão cirúrgica, aquela precisão de um chumbo dentro do outro a 500 metros, que muito dono de urutu tem em dizer que ela faz. Ela não faz isso. Do jeito que ela sai da caixa, ela não tem esse potencial todo, mas ela tem uma precisão muito legal, que vai atender o atirador, é um pouco mais do que o atirador esperaria. Então, por isso, dei 4 estrelas para ela em termos de precisão. Em termos de utilização, eu também dei 4 estrelas, porque é uma arma que você consegue utilizar ela tanto apoiado quanto em pé sem apoio, tanto a distâncias médias quanto distâncias longas. Então, ela acaba sendo assim bem flexível no uso. E, finalmente, em termos de custo-benefício, eu dei uma classificação de 3 estrelas, porque eu achei que ela é cara pelo que ela oferece. Ela hoje está sendo vendida entre 6 e 7 mil reais. E é um preço alto. Existem carabinas no mercado que são concorrentes dela. A gente tem até algumas opções, como por exemplo as turcas da Kral, que são de melhor qualidade. Elas ganham em vários quesitos aqui e são mais ou menos estão mais ou menos na mesma faixa de preço, um pouquinho mais barato. E temos também armas que também são rivais dela, que rivalizam aí em precisão, em potência e tudo, mas que são bem mais baratas, como a Artemis M25. Então, em termos de custo-benefício, é 3 estrelas. Ela poderia ser mais em conta. Eu acho que essa produção dela, conta-gotas, e esse sistema de venda um tanto estranho acaba atrapalhando bastante. Então, fazendo uma média da classificação dela, a Boiturutu alcançou uma classificação bem legal. No meu critério, ela ficou com 3,7 estrelas. Então, se usarmos arredondamento, ela está se aproximando aí de 4 estrelas, o que é uma classificação muito honesta para a proposta dessa carabina. Pois bem, senhores, esse foi o esperado review com a famigerada Boiturutu calibre 5,5. Uma carabina PCP que se saiu muito bem nos testes do review. É o que eu esperava dessa arma. Muita gente fala, nossa, o Charles não gosta de urutu, o Charles fala mal de urutu. Não, eu nunca falei, ninguém nunca me viu falando mal de urutu. Eu sempre disse que eu não acreditava que ela era a arma miraculosa, que muitos insistem em dizer que é, e que eu queria saber, na real, na honestidade, o que ela oferece. E, como vocês viram, é uma arma honesta, ela entrega o que ela promete. E a Boiturutu não promete ser miraculosa. São os fanboys de urutu que prometem isso, né? Que não que prometem, eles falam que é, mas não é bem essa história. É uma carabina bem construída, bem acabada, com uma precisão muito boa, beirando o excelente, faz bonito a distâncias médias até distâncias longas. Um pouco mais cara do que eu acho do que seria um preço justo para ela, mas é uma carabina que vai deixar o atirador satisfeito. Ela tem alguns pecadinhos, né? Mas isso aí toda carabina de pressão de qualquer marca tem. Não existe uma carabina de pressão perfeita, mas é uma carabina interessante, uma carabina que ela já sai da caixa praticamente pronta. E não se enganem, gente, eu conversei com 3 dos armeiros de PCP que eu mais respeito no Brasil, e os 3 falaram a mesma coisa. Urutu praticamente não tem o que mexer com ela, a não ser fazer um ajuste fino de gatilho. Então, vocês veem aí, devem ver aí muita gente, que eu mexi, que eu fucei, que eu mexi na reguladora. Não é à toa, gente, que essa arma tem todos os parafusos com lacre, que é justamente para quê? Para evitar que esse pessoal fução, mexedor, mexa na arma, ferre a arma e depois acione a garantia. Os caras colocaram lacre em todos os parafusos justamente para a pessoa não mexer errado e colocar a arma a perder. Então é uma arma que já sai pronta de caixa, o que ela tem para oferecer, ela já oferece saída de caixa, e é uma arma que agrada, entendeu? Então, se você pensa em comprar uma Boiturutu
e você tem uma expectativa racional a respeito dela, você procura uma arma que seja honesta, que tenha uma precisão muito boa, beirando excelente, que seja bem construída, que não é tão bonita, tão agradável aos olhos, mas muito funcional e que vai te dar uma precisão para você acertar. Tampinha de refrigerante, com certeza até 75 metros, a 100 metros já não vai ser 100% de acerto, então ela vai te entregar tudo isso e você vai ficar satisfeito. Agora, se você cair na conversa de sereia de muito urutuzeiro por aí, achando que essa arma é mágica, que ela acerta botão de camisa 300 metros, que ela acerta pingo de água caindo a 150 metros, cara, você vai ficar muito decepcionado. Então, tá aí o review com essa arma. Gostei dela, é uma arma que é honesta, tanto que eu gostei dela que essa aqui entrou para minha coleção. Tenho outras armas que têm o mesmo desempenho que ela. Tem algumas armas que são um pouco melhores que ela. Tem outras tantas que não são tão boas quanto ela. Mas ela tá ali, vamos dizer, ali no top 7 ali das melhores armas que eu tenho hoje no meu pequeno arsenal de pressão. Ela tá numa posição bem confortável aí, na posição número 5, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu joinha, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos. E principalmente, diga aí nos comentários o que você achou desse novo formato de reviews, que vai ser o padrão para 2023 no canal. Tá ok? Até a próxima.